Olá, meu bom Luiz. Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Começo hoje compartilhando uma mensagem que eu recebi ontem pelo Zap relativo ao Dia dos Pais. Não foi mencionado o autor, mas diz o seguinte: Feliz Dia dos Pais para todos os pais que dão valor aos seus filhos e não os abandonam no meio da jornada. Feliz Dia dos Pais que não são torturas psicológicas na vida dos filhos. Feliz Dia dos Pais que honram o seu caráter e dão o melhor pelo caráter dos seus filhos. Feliz Dia dos Pais aos que são amigos de seus filhos e dão um bom exemplo de cidadania a eles. Feliz Dia dos Pais para os pais que amparam seus filhos em todos os momentos da vida deles. Esperança política é preciso ter e exige que as pessoas de boa vontade, as pessoas do bem, queiram e se unam, pois de políticos não virá esperança. Quem tem pelo menos 2 neurônios já percebeu isso. Por exemplo, nunca nossa Câmara de Vereadores chutou tanto o interesse público para o lixo. Nunca foi tão ruim. A gestão pública foi sequestrada e privatizada, de uma certa maneira, nos últimos anos em nosso município, com leis sendo escamoteadas sem pudor. E os recursos tirados dos cidadãos na forma de impostos são usados para a promoção eleitoral, a promoção política dos políticos. Parecem inspirados na corrupção nacional, cujos efeitos chegam até o nosso município, onde o povo sofre as consequências. Virou um negócio. A compra e venda de votos é assintosa, por meios miseráveis que vão da migalha a grandes negócios. Vereadores eternizam-se nos mandatos, aliciando eleitores em conluio com a gestão, usando as obras e os serviços públicos. E por fim, no período eleitoral, são muitas as denúncias, se chega ao meio mais miserável, que é a entrega do dinheiro vivo. Mas temos de ponderar que só há compra porque há quem vende. Não percebem essa miséria espiritual que reduz a eleição a mero torneio, com apostas no que seria o melhor cavalo. Paulo Azevedo e Joanina Sampaio vão mudar isso? Até poderiam. Mas aí vem a questão da esperança. Poderiam, mas a disputa se alimenta disso. Joanina, por exemplo, é nutrida pela máquina administradora, que está a todo vapor apoiando ela. O que deixa o concorrente numa injusta desvantagem. Joanina está na frente. O site Bahia Notícias de Salvador divulgou ontem, 11/8, o resultado de uma pesquisa de intenção de votos em Livramento. A consulta espontânea, aquela em que não é citado nomes de candidatos, mostrou que Joanina tem 41,06%, Paulo Azevedo 19,57%, Valdirano, que não é mais candidato, 0,64%, Ricardo Ribeiro 0,43% e Carlão, o Carlos Batista, 0,21%. Na estimulada, ou seja, quando é dada a lista de nomes para o entrevistado responder, deu Joanina 58,94%,
Paulo Azevedo, 29,15% e Valdirano, 1,91%. Mas, como eu disse, Valdirano não é mais pré-candidato. O Bahia Notícia diz que contratou a empresa Séculos Pesquisa e Consultoria Limitada, que teria ouvido 470 eleitores no município nos dias 31/7 e 1/8. E o registro no TSE é BA 04292/2024. Eu sempre faço questão de dizer que vejo com ressalvas, com restrições as pesquisas eleitorais, desde quando elas passaram a existir como elemento de marketing e não mais para aferir a intenção de voto dos eleitores. E aí a tendência é que a entidade que pesquisa vai tentar agradar quem comprou a pesquisa e dar um resultado favorável a ele. Então, o eleitor deve ficar alerta para não votar só com base em pesquisa. Os resultados costumam ser transformados em propaganda eleitoral. Quem tiver a oportunidade de ver e ler a matéria lá do site Bahia Notícias vai sacar isso logo de cara. Enfim, sai a licitação. O prefeito de Livramento, Ricardo Ribeiro, finalmente contratou a empresa que vai construir o novo prédio escolar no distrito de Iguatemi. É a construtora baiana Almeida Limitada, lá de Paramirim. Ela já é freguesa da prefeitura em várias obras e tem um currículo horroroso de obras sem qualidade, como é o caso lá da Praça do Arraial da Canabrava. O valor do contrato é de R$9.200.000, cerca de 3 milhões a mais acima da licitação anterior que foi cancelada. E foi dito, o vereador Vitalmir Moura, que era da base do governo, disse que foi cancelada porque quem ganhou era um adversário do prefeito. Mas, segundo o prefeito, a anulação teria sido para adaptar o projeto à escola em tempo integral. Meio furado isso aí, né? Porque podia ser adaptado com um aditivo, né? Mas, seja como for, o dinheiro a mais, 50% a mais, parece desproporcional, só para fazer esse pequeno ajuste. E, por último, estamos em pleno novenário de Nossa Senhora, mas ainda com a energia do que aprendemos na festa do Bom Jesus. Então, é oportuno recordarmos aqui que poucos compreendem plenamente a missão de Jesus. Mesmo após mais de 2000 anos. Ele foi o próprio Deus em figura humana ou somente alguém com dons extraordinários? O estudo da sua vida e da sua mensagem responde a esta questão. Revela que Deus se fez homem para nos ensinar como viver. É o que revela os estudos. Os evangelistas e outros autores mostram que Jesus submeteu-se às condições da vida humana e aos costumes da época. Em tudo. Inclusive foi humilhado e condenado injustamente à morte, no pior castigo a um condenado naquela época. Ele era um Deus encarnado na terra ou um ser humano superior? Saber sobre isso faz muita diferença e é muito importante, apesar de não alterar o significado da sua missão, mas eleva e altera a nossa consciência espiritual.
O melhor mesmo é ter ciência absoluta do objetivo da sua vinda, de que não foi só para nos salvar, como e nem do jeito que a igreja diz. Em um mundo corrompido e pecaminoso, muitos acabam se contaminando, porque existem forças negativas para nos desafiar. Corrupção e pecado costumam seduzir mais do que as virtudes. E isso leva as pessoas a sucumbirem-se em situações como drogas, bebida alcoólica, intrigas, fuxico, dinheiro, disputas e até mesmo no sexo sem responsabilidade. O mundo, na época de Jesus, estava assim, de cabeça para baixo, perdido. E ele veio exatamente para mostrar um novo modo de viver. Um viver novo, conforme o plano de Deus, capaz de conduzir os homens ao próprio Deus, onde a verdadeira felicidade e o verdadeiro prazer, de fato, é real, existem. É nisso que consiste a salvação. A salvação que Jesus veio nos trazer. O Messias então ensinou isso com o exemplo das suas próprias ações, inclusive com a própria vida. Ensinou o que precisávamos fazer e qual era o limite. Ele não veio simplesmente passar a mão pelas nossas culpas. Veio mostrar o que podemos e devemos fazer para não cairmos nas armadilhas e na sedução de uma vida inútil. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.